Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que atravessou gerações. A lenda de um homem que desafiou a própria morte e descobriu que há destinos piores do que perecer. Preparem suas canecas e aproximem-se da lareira, pois esta é a saga de Bran, o Inabalável. Um guerreiro que não podia morrer, mas que buscava desesperadamente descobrir como. Tudo começou há 3 séculos, nas planícies ensanguentadas de Derreon, quando o reino de Arton ainda sangrava pelas feridas da grande batalha de Campo Forte. Bran era apenas mais um soldado, um homem de ferro e cicatrizes que lutava pela sobrevivência. Mas naquele dia fatídico, quando uma lâmina atravessou seu peito e o mundo escureceu, algo mudou. Ele acordou horas depois, sozinho entre os cadáveres, com o ferimento fechado e o coração batendo firme. Primeiro pensou ser sorte, depois, uma bênção de Calmir, o deus da justiça. Mas quando a segunda, terceira e 10ª vez aconteceram, Bran compreendeu a verdade. Ele não podia morrer. E não era uma bênção, era uma maldição. Os anos passaram como folhas ao vento. Bran viu amigos envelhecerem e virarem pó. Viu reinos subirem e caírem. Tentou de tudo. Lançou-se de penhascos, bebeu venenos. Enfrentou dragões sozinho. Nada funcionava. Cada ferimento se fechava. Cada osso quebrado se recompunha. E ele permanecia, preso em um corpo que se recusava a descansar. Foi então que Bran decidiu. Se não podia encontrar a morte, encontraria sua origem. Quem ou o que o havia amaldiçoado? E mais importante, como desfazer isso? Sua jornada o levou até as sômbrias bibliotecas de Valcária, onde uma sábia sacerdotisa de Tanató, chamada Mirabel, decifrou antigos pergaminhos. O que ela descobriu fez o sangue de Bran esfriar, mesmo que apenas por figura de linguagem, já que ele não podia morrer de frio. Havia uma profecia, uma antiga lenda sobre um ritual realizado por magos de Arcanum durante a tormenta. Um pacto com forças além dos deuses. O ritual criava guerreiros imortais para lutar eternamente contra as trevas. Mas algo deu errado. Apenas um sobreviveu. E ele estava destinado a caminhar por Arton, até encontrar a única coisa que poderia matá-lo. Uma arma forjada com seu próprio sangue primordial. Mirabel disse, os olhos arregalados. A espada do fim definitivo. Ela foi escondida há séculos, partida em 3 fragmentos e espalhada pelos cantos mais perigosos de Arton. Apenas aquele que a reunir poderá dar fim à sua própria existência. Bran partiu, naquela mesma noite. Ele não tinha tempo a perder. Bem, tecnicamente tinha todo o tempo do mundo, mas sua paciência acabara há 200 anos. O primeiro fragmento, segundo as pistas de Mirabel, estava escondido nas profundezas de Galrásia, a cidade tumba dos antigos reis de Zacar, um lugar amaldiçoado, onde a morte reinava absoluta e os mortos-vivos vagavam entre ruínas milenares. Ironicamente perfeito para alguém que não podia morrer. Bran viajou pelas terras áridas do sul, até encontrar a entrada da necrópole, marcada por estátuas de reis esquecidos, cujos nomes se perderam no tempo. As lendas diziam que quem entrava em Galrásia jamais retornava. Mas Bran apenas deu de ombros e desceu pelas escadarias de pedra negra, sua espada brilhando fracamente sob a luz de cristais azulados que pulsavam nas paredes. O ar cheirava a mofo e morte antiga. Perfeito. Ele caminhou por horas através de corredores labirínticos, passando por sarcófagos abertos e armaduras enferrujadas de guardas há muito desaparecidos, até que chegou à Câmara dos Reis Caídos, um salão vasto onde tronos vazios se alinhavam em círculo, e no centro, sobre um pedestal de obsidiana, brilhava um fragmento de lâmina envolvido em runas pulsantes. Bran avançou. Seus dedos quase tocaram o metal. E então a voz. Bran, o Inabalável. Ele virou-se bruscamente. 3 figuras emergiram das sombras. Uma elfa de olhos prateados com um arco nas costas. Um anão atarracado com um machado maior que ele próprio. E um jovem mago humano que segurava um cajado
e parecia estar prestes a vomitar de nervosismo. Sabíamos que você viria, disse a elfa, a voz ecoando pelas paredes de pedra. E quem diabos são vocês? Bran rosnou, a mão no punho de sua espada. Somos aqueles que querem o que você procura, respondeu o anão com um sorriso cruel. Mas, diferente de você, guerreiro imortal, nós sabemos o verdadeiro poder dessa espada, e não vamos deixá-la em mãos tão desesperadas. O mago ergueu o cajado, e runas começaram a brilhar ao redor da câmara. Parece que teremos que arrancar o fragmento de você, disse a elfa, puxando uma flecha. Bran suspirou. Mais uma luta. Mais uma batalha sem sentido. Mas desta vez, algo era diferente. Porque, pela primeira vez em 3 séculos, Bran percebeu algo em seus próprios instintos. Um arrepio que não deveria existir em alguém imortal. Perigo real. E meus caros ouvintes, quando um homem imortal sente perigo, é porque algo terrível está prestes a acontecer. Ah, meus caros ouvintes, vocês acham que um homem que não pode morrer tem vantagem em combate? Deixem-me contar o que aconteceu naquela câmara fúnebre. A flecha da elfa cortou o ar como um sussurro mortal, mas Bran já havia se movido. 3 séculos de batalhas ensinam reflexos que nem a morte esquece. A flecha cravou-se na parede de pedra atrás dele, e Bran avançou com a espada em punho. Seu erro foi avisar antes de atacar, Bran disse, sua lâmina encontrando o machado do anão com um estrondo de metal. O anão riu, empurrando-o para trás com força surpreendente. E o seu erro imortal foi pensar que somos tolos. O mago murmurou palavras arcanas, e o chão sob os pés de Bran começou a brilhar. Runas explosivas. Bran pulou no último segundo, mas a explosão o arremessou contra um dos tronos antigos. Ele sentiu costelas quebrarem. Não que isso importasse. Já estariam curadas em minutos. Quem são vocês? Bran rosnou, levantando-se. E como sabem sobre a espada? A elfa circulou ao redor dele, outra flecha já preparada. Meu nome é Shara. Este é Tornak, indicou o anão. E o nervoso ali é Oren. E sabemos sobre a espada porque fomos contratados para encontrá-la antes de você. Contratados? Bran franziu a testa. Por quem? Por alguém que entende o verdadeiro poder da espada do fim definitivo. Tornak disse, girando o machado. Você pensa que é apenas uma chave para sua morte, não é? Que idiota! Essa lâmina não foi feita para matar um imortal. Foi feita para transferir a imortalidade. O coração de Bran, que tecnicamente não precisava bater, mas insistia em fazê-lo, acelerou. Quem possuir a espada completa, continuou Shara, poderá roubar sua imortalidade e tornar-se indestrutível. E há muitos em Arton que pagariam fortunas por isso. Reis, magos, cultistas, até mesmo deuses menores. Bran apertou o punho da espada. Então vocês querem vendê-la ao maior lance? Exatamente. Oren disse, finalmente encontrando coragem na voz. E você, guerreiro cansado, é apenas um obstáculo. Tornak avançou novamente, o machado descrevendo um arco mortal. Bran desviou, mas Shara já havia disparado 2 flechas simultâneas. Uma acertou seu ombro, a outra sua coxa. Ele cambaleou, mas não caiu. Vejam só, Shara murmurou. As histórias são verdadeiras. Ele realmente não morre. Bran arrancou as flechas com um grunhido. Vocês não são os primeiros a tentar me matar. E adivinha? Todos falharam. Porque sabem qual é a diferença entre mim e qualquer outro guerreiro? Ele avançou com velocidade brutal, desarmando Tornak com um golpe preciso e chutando Oren para longe antes que o mago pudesse conjurar outra magia. A diferença, Bran rosnou, é que eu não tenho nada a perder. Mas Shara era rápida. Ela saltou sobre um dos tronos, disparando mais flechas em sequência. Bran bloqueou algumas com a espada, mas outras encontraram carne. Não importava. Ele continuou avançando. Foi quando Oren, desesperado, gritou uma palavra de poder, e o pedestal no centro da câmara explodiu em luz negra. Todos foram arremessados para trás. Quando a poeira assentou, o fragmento da espada estava flutuando, envolvido em energia sombria, pulsando como um coração vivo. Idiota! Shara gritou para Oren. Você ativou a proteção mágica!
Do chão ao redor do pedestal, sombras começaram a se erguer. Não eram simples mortos-vivos. Eram os guardiões dos reis caídos. Espectros de guerreiros antigos, vestindo armaduras etéreas e empunhando armas que brilhavam com luz fantasmagórica. Havia pelo menos uma dúzia deles. Ah, maravilha! Bran murmurou, justo quando eu achava que o dia não podia piorar. Os guardiões avançaram em uníssono, suas lâminas espectrais cortando o ar. Bran bloqueou o primeiro ataque, mas sentiu a lâmina fantasma atravessar sua defesa e cortar sua alma. Sim, aparentemente espíritos podiam ferir até imortais. Trégua! Tornak gritou, recolhendo seu machado. Trégua, imortal! Se não lutarmos juntos, nenhum de nós sai daqui. Bran olhou para os 3 caçadores de tesouros, depois para a horda de espectros se aproximando, depois para o fragmento flutuando, tão perto e ainda assim impossível de alcançar. Está bem, ele rosnou. Mas quando isso acabar, ainda vou quebrar a cara de vocês. Shara sorriu de lado. Se sobrevivermos, você pode tentar. E então, meus caros aventureiros, ali naquela câmara amaldiçoada, 4 inimigos se tornaram aliados temporários. Bran avançou para a linha de frente, sua espada dançando contra lâminas espectrais. Tornak cobriu seu flanco, o machado destruindo tudo que se aproximava. Shara disparava flechas encantadas que explodiam em luz ao tocar os guardiões. E Orin, tremendo mas determinado, conjurava escudos de proteção para manter todos vivos. A batalha foi brutal, caótica. E por um momento, Bran quase sorriu. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele não lutava sozinho. Mas quando o último guardião caiu e o fragmento finalmente parou de flutuar, descendo suavemente até o pedestal, os 4 se entreolharam novamente. E a pergunta não dita pairou no ar. Quem pegaria o fragmento primeiro? Bran deu um passo à frente. Shara ergueu o arco. Tornak segurou o machado. Orin engoliu seco. E então, uma voz profunda ecoou pelas sombras da câmara. Ninguém. Das trevas do salão, uma figura emergiu. Alta, encapuzada, emanando um poder que fez até Bran recuar instintivamente. Vocês realmente acharam que eu os deixaria fazer o trabalho sujo sozinhos? A figura disse, a voz carregada de sarcasmo e ameaça. O fragmento é meu. Sempre foi. E meus caros ouvintes, foi nesse momento que Bran percebeu uma verdade aterradora. Ele não estava apenas sendo caçado. Ele estava sendo manipulado. Ah, meus queridos ouvintes, vocês já sentiram aquele arrepio na espinha quando percebem que foram peças em um jogo muito maior? Pois foi exatamente isso que Bran sentiu naquele momento. A figura encapuzada avançou lentamente, cada passo ecoando na câmara como um tambor de guerra. Quando finalmente alcançou a luz fraca dos cristais, baixou o capuz. Era uma mulher. Cabelos negros como a noite de tenebra, olhos dourados que brilhavam com inteligência cruel, e no pescoço, um colar com o símbolo de uma serpente devorando a própria cauda. A marca dos filhos da eternidade, um culto obscuro que Bran conhecia bem. Ele os havia enfrentado décadas atrás. Ravenna. Bran cuspiu o nome como veneno. Deveria saber que você estava envolvida nisso. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Bran, meu velho imortal. Quanto tempo? 100 anos? 120? Você ainda guarda rancor daquela vez que tentei dissecar você para estudar sua imortalidade? Você me prendeu em correntes abençoadas por 3 meses. Bran rosnou. E tentou arrancar meu coração enquanto eu ainda estava consciente. Detalhes. Ravenna deu de ombros. Ciência exige sacrifícios. Mas relaxe. Hoje não vim para experimentos. Vim pelo que é meu por direito. Shara, ainda com o arco erguido, franziu a testa. Espera. Você nos contratou? Claro que sim, querida elfa. Ravenna respondeu com desdém. Achou mesmo que um bando de caçadores de tesouros de 2ª categoria descobriria sobre a espada do fim definitivo sozinho? Eu plantei as informações. Eu guiei vocês até aqui. E agora fizeram seu papel. Distraíram o imortal e derrotaram os guardiões. Tornak cerrou os dentes. Você nos usou como iscas. Exatamente. E agora...
Ravenna estendeu a mão na direção do fragmento. Runas começaram a se formar no ar, e o pedaço de lâmina começou a flutuar na direção dela. Bran se lançou para interceptar, mas Ravenna fez um gesto casual e uma parede de energia negra surgiu entre eles, derrubando-o de volta. Não seja tolo, Bran, ela disse pegando o fragmento com delicadeza. Você pode ser imortal, mas eu estudei magia proibida por 200 anos. Tenho truques que fariam até Tanató corar. O que você quer com a espada? Bran perguntou levantando-se. Você já é uma das mortais mais poderosas de Arton. Ravenna segurou o fragmento contra a luz, admirando as runas gravadas no metal. Mortal. Essa é a palavra-chave, não é? Mortal. Eu envelheci, Bran. Enquanto você permanece preso em um corpo que não muda, eu sinto o tempo corroendo meus ossos. Em 50 anos estarei morta, mas com essa espada completa, poderei tomar sua imortalidade e continuar meus estudos por toda a eternidade. Você está louca, Orin murmurou. A transferência da imortalidade é apenas teoria. Ninguém sabe se realmente funciona. É por isso que testamos teorias, garoto. Ravenna sorriu friamente. E se funcionar, serei a primeira verdadeiramente imortal de Arton. Não uma aberração como Bran aqui, presa em uma maldição. Mas uma imortal por escolha. Imagine o conhecimento que poderei acumular, os segredos que desvendarei, os reinos que poderei construir e ver florescer. Bran deu um passo à frente, mas a barreira ainda pulsava entre eles. Você não terá a espada completa, Ravenna. Faltam 2 fragmentos. Ah, sim, os outros fragmentos. Ela inclinou a cabeça. Deixa eu adivinhar. Você já sabe onde estão, não é? Aquela sacerdotisa irritante em Valcária te contou tudo. Bran não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Perfeito. Ravenna guardou o fragmento dentro de uma bolsa mágica em seu cinto. Então aqui está minha proposta imortal. Você continua sua busca. Encontra os outros 2 fragmentos, e quando tiver os 3, eu os tomo de você. E por que diabos eu faria isso? Bran rosnou. Por que? Ravenna ergueu a mão. E subitamente Shara, Tornak e Orin gritaram em uníssono, caindo de joelhos. Marcas negras começaram a aparecer em seus pescoços. Selos mágicos. Eu coloquei uma maldição de sangue nestes 3. Se eu morrer, eles morrem. Se eu não receber os fragmentos em 30 dias, eles morrem. E sei que você, apesar de todo o seu cansaço e amargura, ainda tem um pingo de heroísmo nesse coração imortal. Bran cerrou os punhos. Você é uma cientista dedicada? Ravenna completou com um sorriso. Obrigada. Agora vocês 4 trabalharão juntos. Encontrarão os fragmentos. E quando o fizerem, me entregarão. Em troca, eu removerei a maldição e deixarei esses 3 viverem. Quanto a você, Bran, bem, finalmente terá seu descanso eterno. Todo mundo ganha. Ela começou a se afastar, desaparecendo entre as sombras da câmara. Ah, e mais uma coisa. Sua voz ecoou das trevas. Vocês não são os únicos caçando os fragmentos. Há outros. Outros que eu não contratei, outros que têm seus próprios planos para a espada. Então sugiro que se apressem. E então ela se foi, deixando apenas o eco de sua risada e o brilho sinistro das marcas mágicas nos pescoços dos 3 caçadores. Shara olhou para Bran com raiva e desespero. Você precisa tirar isso de nós. Eu não sei magia de maldição, Bran disse, aproximando-se para examinar as marcas. Isso é trabalho de arcano nível avançado. Precisaríamos de um mago especializado em quebrar selos. Tornak disse amargamente. Podemos fazer o que ela quer e encontrar os malditos fragmentos. Orin estava tremendo. 30 dias. Ela nos deu 30 dias. Bran olhou para os 3. Então para a câmara vazia. Então para o vazio onde Ravenna havia desaparecido. Ele passou 3 séculos sozinho. 3 séculos carregando o fardo da imortalidade sem ninguém ao lado. E agora, ironicamente, estava preso a 3 pessoas cuja sobrevivência dependia dele. Está bem. Bran suspirou. Vamos fazer isso juntos, mas quando tivermos os 3 fragmentos, não vamos entregá-los para Ravenna. Vamos encontrar uma forma de quebrar essa maldição
e destruir a espada antes que ela ou qualquer outro louco coloque as mãos nela. Shara estreitou os olhos. E seu desejo de morrer? Bran olhou para sua própria mão, para as cicatrizes que se curavam, para a pele que nunca envelhecia. Se eu tiver que viver mais algumas décadas para impedir que Ravenna se torne imortal, ele disse baixo, então que assim seja. Porque uma Ravenna imortal seria um pesadelo pior do que qualquer tormenta. Os quatro se entreolharam. Inimigos transformados em aliados forçados. Unidos por uma maldição e uma missão impossível. Então, Tornak perguntou, onde está o segundo fragmento? Bran lembrou das palavras de Mirabel. E um arrepio, aquele maldito arrepio que não deveria existir, percorreu sua espinha. Nas ruínas de Caldera, ele disse. No coração do território de Kin, onde os bárbaros adoram a violência como religião e estrangeiros são sacrificados aos seus deuses de guerra. Orin ficou pálido. Você está brincando. Eu nunca brinco sobre morte, Bran disse caminhando em direção à saída da câmara. Mesmo que ela me evite constantemente. E assim, meus caros aventureiros, os quatro deixaram as profundezas de Galrásia. Mas se eles soubessem o que os esperava em Kin, bem, talvez tivessem ficado para sempre naquela tumba. E assim, meus caros ouvintes, os quatro viajaram para o norte, para as terras selvagens de Kin, onde o céu é sempre cinza e a única lei é a força. A jornada levou 5 dias. 5 dias de silêncios constrangedores, olhares desconfiados e acampamentos tensos. Mas algo curioso aconteceu nesse tempo. Eles começaram a conversar. Shara contou como perdera sua família em um ataque de mortos-vivos e jurou nunca mais ser fraca. Tornak revelou que fora exilado de seu clã por recusar um casamento arranjado. Orin confessou que entrou para a magia porque era covarde demais para ser guerreiro, mas descobriu que a coragem vem de formas diferentes. E Bran apenas ouvia. E pela primeira vez em décadas não se sentiu completamente sozinho. As ruínas de Caldera apareceram no horizonte como dentes quebrados mordendo o céu. Antigas construções de pedra vulcânica, semi-destruídas por guerras esquecidas. E ao redor, centenas de tendas bárbaras. O cheiro de fogueiras e carne assada misturava-se com o som de tambores de guerra. Maravilhoso, Shara murmurou. Como vamos entrar sem sermos mortos? Simples, Bran disse, pelo portal da frente. E foi exatamente isso que fez. Os bárbaros os cercaram imediatamente. Homens e mulheres enormes, cobertos de tatuagens tribais e cicatrizes de batalha. Um deles, claramente o líder, avançou. Seu nome era Hagan, o quebrador de ossos. Estrangeiros, ele rosnou. Vocês invadem território sagrado de Kin, por isso morrerão. Espera, Bran ergueu as mãos. Pela lei de Kin, temos direito ao julgamento de sangue, não temos? Um combate justo? Hagan estreitou os olhos. Você conhece nossas tradições. Eu vivi tempo suficiente para conhecer muitas tradições, Bran disse. Então eu luto. Se eu vencer, nos deixam entrar nas ruínas. Se eu perder, bem, aí vocês fazem o que quiserem conosco. Hagan sorriu. Um sorriso de alguém que nunca havia perdido. Aceito. A arena foi improvisada no centro do acampamento. Bran entrou no círculo de pedras, espada em punho. Hagan entrou com um machado de 2 lâminas que parecia pesar mais que Orin inteiro. O combate foi brutal. Hagan era forte, rápido e experiente. Cada golpe de seu machado rachava a terra. Bran desviava, bloqueava, contra-atacava. Mas por cada ferimento que causava, Hagan revidava com 2. E então aconteceu. Hagan encontrou uma abertura e cravou o machado no peito de Bran, completamente. A lâmina atravessou a armadura, carne e saiu pelas costas. A multidão bárbara rugiu em vitória. Bran olhou para o machado cravado em seu peito. Suspirou. E então, diante dos olhos arregalados de todos, arrancou a arma e a jogou no chão. O ferimento começou a se fechar. Meu turno, Bran disse. O que se seguiu não foi uma luta. Foi uma demonstração. Bran avançou com velocidade que não deveria existir. Desarmou Hagan e o derrubou no chão.
a ponta da espada em sua garganta. Silêncio absoluto. Eu venci, Bran disse. Pela lei de Kin, vocês devem nos deixar entrar. Mas ao invés de raiva, Hagan começou a rir. Uma risada profunda e genuína. Você não é mortal, ele disse levantando-se. Você é Bran, o inabalável. As lendas falam de você. Um guerreiro que não pode cair. Ele se curvou. E toda a tribo se curvou. Perdoe-nos, imortal. Não sabíamos que era você. As ruínas são suas. Entre e pegue o que procura. Bran piscou, confuso. Vocês sabem sobre o fragmento? Sabemos, Hagan disse. Está na Câmara do Fogo Eterno, mas tem um problema. Claro que tem, Tornak murmurou. Ela chegou antes de você. E das ruínas emergiu uma figura. Jovem. Armadura brilhante, cabelos ruivos como fogo. E nos olhos, uma determinação que Bran reconheceu imediatamente, porque ele já tinha visto aqueles olhos antes. Meu nome é Erindor, a jovem disse segurando o segundo fragmento. E eu sou sua filha. O mundo de Bran parou. Impossível, ele sussurrou. Eu não tenho filhos. Nunca tive. Teve sim, Erindor disse, lágrimas nos olhos. Com minha mãe, Helena, há 25 anos. Você não ficou tempo suficiente para saber que ela estava grávida. Você nunca fica, não é? Sempre fugindo. Sempre sozinho. Bran cambaleou como se tivesse levado um golpe. Mamãe morreu há 5 anos. Erindor continuou, a voz quebrando. E antes de morrer me contou tudo sobre você. Sobre o guerreiro imortal que amou e abandonou. E sabe o que mais ela me contou? Que você queria morrer. Que buscava uma forma de acabar com sua maldição. Ela ergueu o fragmento. Então vim aqui para impedi-lo. E, meus queridos ouvintes, foi naquele momento que Bran, o inabalável, o guerreiro que não podia cair, caiu de joelhos. Ah, meus caros aventureiros, vocês já viram um homem imortal chorar? Pois foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Bran estava de joelhos olhando para a jovem à sua frente. Erindor, sua filha, uma vida que ele não sabia que havia criado, agora de pé diante dele, segurando o fragmento que poderia libertá-lo ou condená-lo. Helena. Bran sussurrou o nome como uma oração esquecida. Eu me lembro dela. Cabelos ruivos como os seus. Riso que iluminava tavernas inteiras. Eu a amei. Mas parti porque achei que seria melhor. Que minha maldição não deveria tocar ninguém. E deixou ela sozinha. Erindor disse. A voz dura, mas os olhos marejados. Grávida. Assustada. Mas sabe o que ela fez? Ela me criou. Me ensinou a lutar. Me contou histórias sobre o grande guerreiro imortal que era meu pai. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, ela ainda te amava. Shara, Tornak e Orin observavam em silêncio, sem saber onde olhar. Eu não sabia. Bran se levantou lentamente. Se soubesse, eu teria ficado. Teria tentado ser um pai, mesmo não sabendo como. Mas você não ficou. Erindor apertou o fragmento. E agora quer desistir, quer morrer, quer abandonar este mundo completamente. Mas e se eu precisar de você? E se existirem outros que precisem de você? Eu vivi 300 anos. Bran disse, a voz cansada. Vi impérios caírem. Vi amigos morrerem. Vi o mundo mudar 1000 vezes enquanto eu permanecia o mesmo. Essa não é vida, Erindor. É prisão. Então transforme em vida, ela gritou. Você tem o dom que todo mortal deseja e o desperdiça em autocomiseração. Quantas pessoas você poderia ter salvado nesses 300 anos? Quantas histórias poderia ter criado? Quantas vidas poderia ter tocado? Bran abriu a boca para responder, mas não havia palavras. E foi quando as sombras ao redor das ruínas começaram a se mover. Ravenna emergiu das trevas, aplaudindo lentamente. Que cena tocante! Realmente comovente. Mas chega de drama familiar. O tempo acabou. Atrás dela, dezenas de cultistas dos Filhos da Eternidade se espalharam pelas ruínas, cercando todos. Você, Erindor sibilou, reconhecendo a maga. Você foi quem colocou os selos de sangue neles. Culpada. Ravenna sorriu. E agora, querida menina, entregue o fragmento.
E você também, Bran. Sei que já tem o primeiro. Entreguem os dois e talvez eu deixe todos vocês viverem. Mentirosa. Tornak rosnou. Você vai nos matar de qualquer forma. Provavelmente, Ravenna deu de ombros. Mas pelo menos morrerão sabendo que contribuíram para algo grandioso. Minha imortalidade. Bran olhou para Erindor, depois para seus 3 companheiros amaldiçoados, depois para a horda de cultistas. E então, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Sabe, Ravenna, você cometeu um erro. Ah, sim, e qual foi? Você me deu aliados. Bran desembainhou a espada. E aliados fazem toda a diferença. Erindor sorriu também, sacando sua própria lâmina. Acho que acabo de conhecer meu pai. Não vou perdê-lo tão cedo. Shara preparou o arco. Tornak ergueu o machado. Orin, tremendo mas determinado, começou a conjurar proteções mágicas. Juntos? Bran perguntou. Juntos, todos responderam. E então, meus caros ouvintes, começou a batalha final. Os cultistas avançaram como uma onda negra. Mas desta vez, Bran não lutava sozinho. Erindor cobria seu flanco direito, suas lâminas dançando em perfeita sincronia. Shara disparava flechas com precisão mortal. Tornak ria como um louco enquanto derrubava inimigos. Iorin descobriu que a coragem não era ausência de medo, mas lutar apesar dele. Ravenna conjurou magias devastadoras, raios negros, explosões de energia. Mas Bran já havia aprendido seus padrões décadas atrás. Ele sabia como se mover, como desviar, como sobreviver. E, mais importante, sabia como proteger aqueles ao seu lado. A batalha foi longa, brutal. Mas eventualmente os cultistas começaram a recuar. Ravenna pela primeira vez parecia preocupada. Impossível, ela ofegou. Vocês não podem me derrotar. Assista e aprenda. Bran disse avançando. Foi quando Ravenna fez algo desesperado. Ela conjurou todo o seu poder restante em um único feitiço. Um portal. Um portal que levaria diretamente para as profundezas da tormenta. Se eu não posso ter a imortalidade, ela gritou, então ninguém terá. O portal começou a sugar tudo. Pedras, armas, pessoas. Orin foi puxado, mas Tornak o segurou. Shara se agarrou a uma coluna. Erindor cravou a espada no chão para se ancorar. Mas Ravenna estava sendo puxada também. E em sua queda, agarrou Bran, tentando arrastá-lo consigo. Você vem comigo, imortal. Ela sibilou. Bran olhou para o portal, para as trevas além. E então para Erindor, seus olhos arregalados. Pai! Ela gritou. E Bran entendeu. Ele tinha algo pelo que viver. Alguém que o chamava de pai. Companheiros que lutavam ao seu lado. Propósito. Com força nascida de 300 anos de batalhas, Bran arrancou Ravenna de si e a empurrou para o portal. Ela gritou, suas palavras se perdendo nas trevas da tormenta. O portal se fechou. Silêncio. Bran caiu de joelhos exausto. E então Erindor estava ali, abraçando-o. Pela primeira vez em séculos, Bran sentiu calor humano, conexão, família. Os selos, Orin disse de repente tocando o pescoço. Eles sumiram. Era verdade. Com a morte de Ravenna, as maldições se desfizeram. Tornak riu aliviado. Shara suspirou fundo. E os fragmentos? Bran perguntou. Erindor tirou o segundo de sua bolsa. Ainda tenho este. E você tem o primeiro. E o terceiro? Shara perguntou. Todos olharam para Bran. Não sei onde está o terceiro. Ele admitiu. Ravenna nunca nos contou. Então temos uma escolha, Erindor disse. Podemos procurar pelo terceiro fragmento. Completar a espada. E você pode finalmente descansar. Bran olhou para ela, para seus 3 companheiros, para o céu cinza de Kin. Ou, ele disse lentamente, podemos destruir os 2 fragmentos que temos, garantir que ninguém mais busque essa maldição. E eu posso aprender a viver com a imortalidade, talvez até encontrar propósito nela. Erindor sorriu, lágrimas escorrendo. Mamãe ficaria orgulhosa. E assim, meus caros aventureiros, os 2 fragmentos foram destruídos ali mesmo, nas ruínas de Caldera. Bran permaneceu imortal, mas pela primeira vez, não estava sozinho. Ele tinha uma filha, tinha amigos,
Tinha histórias para criar. E enquanto o sol finalmente rompia as nuvens de Kin, Bran, o inabalável, começou a cantar. Uma canção antiga. Uma canção de esperança. Caminhei por séculos sem rumo. Carreguei solidão como armadura. Mas o verdadeiro tesouro, eu presumo, não é a morte, mas a vida que perdura. Que eu possa cair 1000 vezes em batalha, mas levantar com quem amo ao meu lado, pois a imortalidade só vale a pena, sem falha, quando há alguém por quem lutar, um propósito sagrado. E assim, caros ouvintes, termina a saga de Bran, o inabalável. O guerreiro que aprendeu que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Se esta história aqueceu seu espírito, deixe seu like. E junte-se à nossa guilda se inscrevendo em nosso canal, para que possamos continuar a trazer novas histórias. Que os deuses abençoem vossas jornadas, aventureiros. Até a próxima taverna.